Olá amigos, satisfação retornar diante dos senhores, dos amigos, para essa transmissão sobre um dos assuntos mais impressionantes da Palavra de Deus. Obrigado por sua atenção, por sua sintonização, e se puder depois você vá no YouTube, então coloque ali o seu like, se inscreva em nosso canal, divulgue essa mensagem para mais pessoas, para que corações sejam abençoados com esta palavra. Hoje eu quero falar sobre um dos assuntos que é a base de todos os assuntos da Palavra de Deus. É um dos grandes segredos da Palavra de Deus e está no livro de Naum, um livro esquecido, um livro que as pessoas passam por cima dele, para lá e para cá. E dentro desse livro tem um tesouro maravilhoso que é a mensagem desta ocasião. Por isso que eu diria que antes que o primeiro pecado aparecesse no céu, na rebelião de Lúcifer, este segredo que Naum comenta já existia no universo. Quando Adão pecou lá no jardim, junto com sua esposa Eva, esse segredo que Naum menciona ficou evidente na forma como Deus tratou ali Adão e Eva. Quando os filhos de Israel ficaram presos no Egito como escravos mais de 400 anos, esse segredo que Naum menciona também foi exposto diante daquele povo. Quando o povo saiu do Egito e Deus o colocou numa terra prometida, o segredo que Naum fala também se evidenciou ali. Quando Jesus nasceu lá no Oriente e a pequena estrela de Belém cintilava multidão de anjos cantando, ali naquele momento, o segredo de Naum, capítulo 1, verso 7, esteve também presente no nascimento de Jesus. Quando Jesus morreu na cruz, também aconteceu o que Naum está nos dizendo nesse verso que eu vou ler para vocês. O segredo maior do universo. Todas as doutrinas, todas as crenças estão fundamentadas naquilo que Naum escreveu. Naum capítulo 1, verso 7. Eu vou ler e esse verso nos dá uma ideia do que é esse segredo grandioso que a Bíblia explica. Diz assim o texto bíblico, Naum capítulo 1, verso 7. O Senhor é bom. O Senhor é uma fortaleza no dia da angústia. E o Senhor conhece os que nele confiam. Aqui está o grande segredo que Naum queria que todo mundo soubesse. O Senhor é bom. O Senhor é uma fortaleza no dia da angústia. E o Senhor Deus conhece os que nele confiam. O Senhor é bom. Não existe verdade maior do que essa. Em todo o universo, isso se aplica em todas as situações da vida e do universo, e da vida dos anjos, das pessoas que já viveram nesse mundo. O Senhor é bom. Por isso, no Salmo 116, verso 12, Davi exclamou dessa forma: o Senhor é bom, que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que Ele tem me feito. O Senhor é bom quando Ele faz um milagre grandioso. O Senhor é bom quando Ele cura a febre do nosso nenê. Deus é bom quando Ele cria um mundo, um universo, uma constelação. Deus é bom quando Ele cura apenas uma doença numa pessoa. O Senhor é bom quando Ele faz um milagre gigantesco. E o Senhor é bom quando Ele atende uma simples petição que nós lhe fazemos. Por isso, Naum foi muito claro em dizer: o Senhor é bom. Numa das viagens, numa das excursões que os desbravadores, é uma espécie, para aqueles que não conhecem, de escoteiros adventistas. Os desbravadores, eles fazem reuniões, eles são treinados, eles recebem treinamento, instruções. É uma classe muito abençoada, os desbravadores. Nosso apoio àqueles que dirigem os desbravadores. Nessa época de pandemia, está um pouco difícil, porque eles precisam estar fazendo ordem unida, fazendo treinamento. Então, estão um pouquinho irrequietos com essa questão da pandemia. Mas vai passar pela graça de Deus. Então, um grupo de desbravadores estava saindo de sua igreja para andar pela Serra do Mar e fazer então uma excursão, vendo a natureza e aprendendo coisas. Na subida, estava lá o diretor na frente, os meninos, as meninas atrás, estava a diretora das meninas e atrás então estava então um outro grupo para fazer a retaguarda. Na subida para a Serra do Mar, uma das meninas que estava na frente da diretora passou por um arbusto e levou o galho no corpo.
Quando ela passou, o galho voltou na sua posição natural. E uma das folhas bateu exatamente no olho daquela diretora, que era professora de educação física, e queria passar os treinamentos lá em cima, quando chegasse no topo. Aquela folhinha, aquele galinho bateu no olho dela e arrancou a lente de contato dela. Ela tinha 7 graus no olho esquerdo e 8 graus no olho direito. Quando aquela folha arrancou a lente de contato dela, ela se sentiu ali num desespero, porque uma pessoa que usa lente de contato, quando tira uma, tem que tirar outra, porque a pessoa fica praticamente vesga, principalmente num grau tão acentuado. Ela ficou então num desespero e se ajoelhou tentando ver se achava a lente de contato no meio das folhas ali. As pessoas que vinham atrás também se ajoelharam tentando achar ali a lente de contato, mas infelizmente no meio daquelas folhas secas ninguém conseguiu encontrar nada. Eles então acabaram subindo, acompanhando o grupo, e quando chegou lá no topo, a professora, a diretora das meninas disse: infelizmente, eu não vou passar todos os treinamentos que eu havia planejado, porque eu perdi minha lente de contato. E eu não consigo enxergar nada, eu preciso ler algumas coisas e eu não vou conseguir. Então os meninos se assentaram, as meninas, para tomar um lanche, descansar, e a professora, desolada, um dos meninos se aproximou da professora e disse: professora, sabe o que eu ouvi na igreja? Eu ouvi na igreja que Deus é bom. Vamos orar a Deus para que Deus abençoe, para que a senhora tenha condições de nos orientar. Eles então deram as mãos, fizeram uma roda, e então o diretor orou, agradecendo a Deus pela subida e pela chegada ali em paz, e que Deus abençoasse a professora para que ela pudesse ter condições de dar o treinamento. Enquanto eles estavam tomando lanche, um outro grupo de outra igreja vinha subindo também. Eles então chegaram onde aqueles desbravadores estavam, se saudaram com aquela saudação, que é o dedo polegar assim abaixado, e com os 4 dedos levantados eles dizem Maranata. E os que recebem a saudação se levantam com a mesma posição e dizem: o Senhor logo vem. O grupo que chegou disse Maranata. E então o grupo que estava sentado se levantou, ele respondeu Maranata, o Senhor logo vem. Quando terminaram os cumprimentos ali, um dos diretores que estava no grupo que havia chegado, perguntou assim: alguém por acaso aí perdeu uma lente de contato? A diretora, a professora deu um pulo e foi até o rapaz e disse: o que você perguntou? Se alguém perdeu a lente de contato? Eu perdi uma lente de contato. Mas por que você faz essa pergunta? E o moço trazia a mão na forma de concha. Ele disse: olha, quando nós vimos subindo lá a serra, num trecho do caminho, eu acabei escorregando e mostrou até o joelho assim sujo de lodo. Diz: na hora que fomos subindo, eu acabei escorregando, caí ajoelhado, e sabe o que eu vi? No meio das folhas secas, uma formiga saúva tinha uma lente de contato presa em cima da cabeça. Eu peguei a lente de contato, coloquei um pouquinho de água, está aqui na minha mão. Gente, foi um amém geral. Todo mundo louvou a Deus naquele momento. A lente de contato da professora foi encontrada ali por aquele rapaz que estava ali subindo a serra junto com os meninos. Mostrou-se um milagre grandioso, porque Deus é bom. O Senhor é bom quando Ele faz um milagre grandioso. O interessante é que nesta vida todo mundo quer ser bom. O pai quer ser bom, a mãe quer ser boazinha, o filho quer ser bom, o patrão quer ser bom, o empregado quer ser bom, o ancião da igreja quer ser bom, o pastor quer ser bom, todo mundo quer ser bom nessa vida. Porém, eu devo dizer aos senhores que não existe ninguém bom neste mundo, infelizmente. O que nós temos são rasgos de bondade. Nós temos, uma bondade passageira. Dependendo da situação, nós somos bonzinhos. Dependendo da situação, nós não somos bons. Então, ninguém é bom nesta vida. Somente Deus é bom. Naum disse: o Senhor é bom. Então, nesse momento, eu gostaria de dizer para vocês, por que ninguém é bom? O apóstolo Paulo, no livro de Romanos 3, verso 10, ele nos dá a razão por que nesse mundo ninguém é bom. E a razão está aqui. Diz o apóstolo Paulo em Romanos 3, verso 10. Como está escrito: não há justo, nem sequer um. Pelo fato de não haver ninguém justo, não tem ninguém bom, porque a bondade é um atributo da justiça. Então, se não há nenhum justo nesse mundo, não há ninguém bom. O apóstolo Paulo foi bem enfático nessa verdade. Naum diz: o Senhor é bom. O Senhor é uma fortaleza no dia da angústia e conhece os que nele confiam. Deus é bom em sua infinita misericórdia. Um rapaz chegou para o pastor e disse: pastor, eu não acredito que Deus é bom, porque eu li uma coisa na Bíblia que me espantou. O pastor disse: o que foi que você leu? Ele disse: está aqui no livro de Romanos 9, verso 13. Eu vou ler para o senhor.
E o pastor ficou escutando, o rapaz abriu a Bíblia e disse assim, Romanos 9, verso 13, como está escrito, Deus dizendo, amei a Jacó e me aborreci de Esaú. Pastor, disse o rapaz, como é que Deus pode ter gostado de Jacó e se aborreceu de Esaú? Pelo que nós vemos na história, o Jacó foi um tranqueira, o Jacó só aprontou, o Jacó só fez coisa errada, o coitado de Esaú foi o mais enganado, foi a vítima. E Deus disse que amou Jacó e se aborreceu de Esaú. Ah, pastor, você vai me perdoar, mas eu não acho que Deus é bom. O pastor disse, meu irmãozinho, é aí que está a bondade divina. Deus foi amar logo o tranqueira, aquele que não prestava, para transformá-lo num vaso de bênção. E olha o que foi Jacó, depois de transformado por Deus. Porque o Senhor Deus é bom. Queridos, Naum tinha razão ao dizer que o Senhor é bom. E eu creio profundamente nessas palavras. O Senhor é bom. Deus é a essência da bondade. Ele é o amor genuíno. Ele é a bondade assim total do universo. Foi por isso que o apóstolo João, quando ele quis falar de Deus, ele colocou um superlativo, ele acrescentou uma ideia maior ao que Naum disse. Naum disse, o Senhor é bom. E no livro de 1 João 4, verso 8, diz assim, aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então, o apóstolo João colocou um superlativo. Deus é muito mais que bom. Deus é amor, porque Deus é amor. Um ateu no centro do Brasil, ele disse para o pastor de uma igreja, pastor, venha comigo, pastor. O pastor estava cercado de algumas pessoas da igreja, ele disse, venha vocês também comigo, porque eu não creio mais em Deus. Deus não existe. O pastor disse, por que o senhor chegou a essa conclusão? Porque eu pedi um monte de coisa para Deus e Deus não me atende. Então Deus não existe. Então eu quero fazer uma prova hoje. Vocês venham comigo. Foram até perto de um cercado, numa fazenda. E então ele disse, olha, está vendo aquele boi ali? Eu vou fazer um desafio para Deus. Abra a cerca, por favor. Algumas pessoas levantaram o arame farpado, abriram ali uma abertura, fizeram uma abertura. O homem passou pela abertura, foi lá dentro do pasto. Ele então chegou no meio do pasto, olhou para cima e disse, Deus, se o Senhor existe, eu desafio o Senhor mandar esse boi que está ali pastando. Esse boi me dá uma carreira. Se o Senhor mandar esse boi me pegar, eu acredito que o Senhor existe. Já que eu peço coisa boa, você não manda, então vamos ver agora uma coisa ruim. Que o Senhor manda esse boi me atacar. E o pastor disse, irmão, não faça isso. A Bíblia diz, não tentarás o Senhor teu Deus. Ele diz, não estou tentando não, pastor, eu estou provando. É diferente. Não diz que a gente deve provar e ver, provar e ver, então estou provando. Os irmãos botaram a mão no rosto e disseram, ai meu Deus do céu, esse homem está desafiando Deus. O boi continuou ali, olhou para aquele homem e continuou pastando. O homem disse, segura essa cerca aí aberta, vai que Deus existe mesmo, esse boi me dá uma carreira, eu quero ter lugar para desaparecer e me proteger. E os irmãos ficaram segurando ali a cerca aberta para que o homem pudesse fazer o teste dele. O boi não estava nem aí com aquele cidadão. Ele se aproximou um pouco mais, mas o boi continuou pastando. Foi aí que todo mundo viu uma folha de papel vindo voando pelo vento, fazendo um S, um circuito, e aquela folha passou na frente deste homem. Quando passou na frente do homem, o homem pegou a folha de papel. Ele botou o olho na folha de papel e começou a chorar. O pastor disse, o que aconteceu, meu irmão? Ele se aproximou da cerca e disse, pastor, por favor, me batiza porque Deus me deu uma lição agora. O que aconteceu, meu irmão? Ele disse, eu estou aqui desafiando Deus para ele mandar esse boi me dar uma carreira. E o que está acontecendo? Deus, ele mandou uma folha de papel me dar um recado para mim. Olha aqui, pastor, uma folha da Bíblia. 1 João 4, verso 8, estava grifado em vermelho. Deus é amor. Aquele homem então se rendeu a essa evidência de que Deus o amava profundamente. Deus é bom. A palavra de Deus diz, o Senhor é bom. O Senhor é uma fortaleza no dia da angústia. E o Senhor Deus conhece os que nele confiam. Por isso que Naum, ele usou essa expressão tão maravilhosa, o Senhor é bom. É uma fortaleza no dia da angústia. O Senhor conhece os que nele confiam. Jesus Cristo, ao ser chamado de bom, ele não aceitou esse adjetivo. Na hora que as pessoas, alguém chamou Jesus de bom, ele transferiu esse elogio para a pessoa de Deus, para confirmar o que Naum disse. Em Naum 1, verso 7, o Senhor é bom. E aqui está o texto bíblico. Jesus estava caminhando, um rapaz se aproximou de Jesus e fez essa pergunta. Está no livro de Marcos, capítulo 10, versos 17 e 18. E diz assim o texto bíblico, e pondo-se Jesus a caminho,
um rapaz se colocou no seu encontro, veio ao seu encontro e se ajoelhou perante ele. E esse rapaz perguntou: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Esse era o jovem rico que se aproximou de Jesus e disse: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Nesse momento, Jesus, ao ouvir essa expressão, bom mestre, diz o verso 18, Jesus respondeu: por que me chamas bom? Ninguém é bom, senão um que é Deus. Se eu perguntasse para os senhores agora, quantos aqui acham que Jesus é bom? Levante sua mão direita. Muitos levantariam a sua mão direita. Jesus é maravilhoso. O que Jesus fez na Galileia, o que Jesus fez por onde ele passava, diz a Bíblia que onde Jesus passava, ele não deixava nenhuma doença, ele curava tudo. As pessoas amavam Jesus. Então, na hora que esse moço disse bom mestre, ele disse: não, eu não sou bom. Só existe um bom. E essa pessoa, esse ser é Deus. Naum capítulo 1, verso 7, o Senhor é bom. Por que Jesus não aceitou esse adjetivo de ser bom, bom mestre? Ele disse: eu não sou bom. Só tem um que é bom, é o Deus que está no céu. Jesus, ele não aceitou esse elogio de ser chamado de bom, porque ele sabia o que estava acontecendo no ministério dele. São João capítulo 7, verso 12, tem a explicação por que Jesus não aceitou ser chamado de bom. Com tudo o que ele fazia, com todos os milagres. Diz aqui São João 7, verso 12. E era grande a murmuração do povo a respeito dele. Diziam alguns: ele é bom. Mas outros diziam: não, ele está enganando o povo. João 7, verso 12. Jesus tinha conhecimento disso. Por isso, na hora que ele foi chamado de bom, ele disse: eu não sou bom. Só existe um que é bom de verdade, e essa pessoa é Deus. Esse ser é Deus. Querido, para vocês terem uma ideia, que Jesus tinha conhecimento que ele não estava agradando todo mundo. Ele, quando foi apresentado para Natanael, diz assim o texto bíblico em João 1, verso 46, perguntou quando Filipe disse para Natanael: vem ver, nós achamos o Messias. De onde ele é? Diz: é de Nazaré. Diz que o Natanael deve ter torcido o nariz, franzido a testa. E no verso São João 1,46 diz assim: respondeu-lhe Natanael: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? E então o seu irmão lhe disse, Filipe: vem e vê. Vem e vê. Olha a expressão de Natanael. Ao tomar conhecimento que Jesus estava vindo de Nazaré, era originário de Nazaré, ele disse: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Ou seja, você está me dizendo de uma pessoa que não tem qualificação nenhuma. Jesus sabia disso. E por isso, na hora que ele foi chamado de bom pelo jovem rico, ele disse: eu não sou bom. Só existe um que é bom, verdadeiramente, totalmente, é a essência da bondade. Essa pessoa é Deus. Queridos amigos, Jesus, ele tinha conhecimento de sua potencialidade, mas ele dedicava todo o exercício da sua vida para demonstrar o quanto Deus era bondoso. Deus é bom. Quando ele atua em tua vida, quando o Senhor Deus tira as suas dores, o Senhor Deus é bom quando ele consola você, quando ele enxuga as suas lágrimas, quando ele sara as suas angústias, quando ele atua na sua família, quando ele abençoa os seus negócios. O Senhor Deus é bom. Tem um amigo chamado José Walter. José Walter foi gerente de um banco em São Paulo. E um dia ele me chamou, na agência onde ele trabalhava como gerente. Eu fui até lá. Ele disse: Brasiliano, eu te chamei aqui porque eu sei que você faz muito, assim, dá dicas de tratamentos naturais. Você faz palestras sobre saúde natural. Então eu queria te perguntar uma coisa. Eu estou com esse dedo polegar. Eu estou com esse dedo polegar, ele está adormecido. Você teria algum tratamento natural para fazer? Eu passei um tratamento natural para ele. Depois de uma semana ele me ligou e disse: Brasiliano, olha, eu queria que você passasse por aqui. Eu passei por lá e disse: olha, a dormência no dedo polegar, ela agora está se irradiando para o dedo indicador. Será que isso é algum problema de tendinite? Eu disse: pode ser. Ele disse: já sei, eu vou marcar com o ortopedista do convênio. Ele marcou com o ortopedista. Então, depois de 2 dias eu liguei para ele e disse: eu consegui uma consulta. E, escuta, você pode passar por aqui? Eu fui até lá na agência, conversei com ele. Ele disse: olha, o ortopedista acha que o que eu tenho é uma tendinite e ela pode se estender para outros dedos da mão. Então os nervos aqui do punho podem estar se atrofiando por esforço repetitivo.
a famosa LER, lesão por esforço repetitivo. Tanto digitar aqui, tanto escrever no computador, então isso pode estar causando aí um atrofiamento dos nervos. Eu queria então que você orasse por mim, porque eu vou fazer um outro exame e então dependo ali do poder de Deus. Falei, tudo bem, vamos então fazer o seguinte, eu vou orar por você. E então José Walter ali esteve comigo nessa oração e durante esse momento nós então oramos. Ele disse, eu vou então fazer o tratamento. Eu vou fazer o seguinte, o médico disse que vai abrir uma janelinha aqui no meu pulso e vai fazer então aí umas aplicações de raio ultravioleta para ver se melhora então aqui essa musculatura e os nervos aqui da munheca, do punho, né? Beleza, deixamos então isso ajustado. Depois de alguns dias eu liguei para ele. Ele disse, Brasiliano, eu estou com medo. Por quê? Passa por aqui, por favor. Eu fui até a agência. Ele estava lá muito emocionado. Ele disse, olha, eu fui no ortopedista, fiz o tratamento, não adiantou. Porque começou a acontecer uma outra coisa. Além de estar adormecendo os meus dedos, começou a adormecer também aqui atrás na minha nuca. E começou também a adormecer o dedão do pé, no mesmo lado que está aparecendo esse formigamento e essa situação. Eu estou com medo, eu não sei o que pode estar acontecendo. Eu disse então para ele assim, meu amigo, eu creio que você deve então procurar um especialista. Ele disse, eu já marquei, eu vou no hospital para falar com um neurologista. Ele foi falar com um neurologista do hospital 9 de julho e depois ele me ligou e disse, você não sabe o que aconteceu. O neurologista me examinou e me mandou fazer uma tomografia. E na tomografia apareceu uma coisa que eu não esperava. Eu estou com um tumor desse lado direito da minha cabeça e o tumor está crescendo. E o crescimento dele é que está provocando esses adormecimentos no meu corpo. Ele disse que talvez eu tenha que operar de urgência, porque cada vez que eu fico nervoso, o tumor aumenta e vai pressionando áreas do cérebro. Então vai chegar uma hora que eu posso perder a fala e pode atingir órgãos vitais do corpo. Então eu preciso resolver isso urgente. E eu queria que você orasse por mim. Eu fui até a agência onde ele estava. Eu abri Naum capítulo 1, verso 7. E eu li para ele, o Senhor é bom. O Senhor Deus é uma fortaleza no dia da angústia. O Senhor Deus conhece os que nele confiam. Nós oramos de mãos dadas. Ele se emocionou, chorou muito. Eu também chorei junto dele. Ele disse, olha, daqui a 2 dias eu vou fazer o pré-operatório. O doutor Gilberto, o meu médico, disse que se estiver tudo bem, o meu pré-operatório, eu entro em cirurgia no dia seguinte. Se tiver a minha pressão boa, a coagulação boa, se tiver tudo em ordem, ele disse que já quer operar de imediato. Porque não pode demorar muito com esse tumor crescendo dentro do cérebro. Eu disse, louvado seja Deus pela providência de Deus em ajudar você. 2 dias depois ele foi fazer o exame pré-operatório e acabou ficando internado. Eu liguei para ele, estava no hospital. Ele disse, Brasiliano, ora por mim, porque amanhã cedo eu vou entrar em cirurgia. O médico, você não pode vir aqui? Aí eu peguei o carro, fui até o hospital 9 de julho, fui até o quarto dele. Cheguei lá, ele estava com metade da cabeça raspada, onde estava o lado do tumor. Ele disse, olha, o médico disse que vai me dar aqui uma anestesia, o anestesista vem, eu vou ficar aqui, vou tomar um pré-anestésico aqui no quarto, depois vou para a sala cirúrgica, lá o anestesista vem e vai me examinar, vai aplicar anestesia geral, e eu vou ficar assentado com o queixo no peito, e o médico então disse vai fazer a cirurgia aqui por trás. Ele pega um bisturi com uma câmera, ele faz um corte, enfia o bisturi ali e a câmera vai então mostrando na tela, no painel, onde está o tumor. Então com um bisturi elétrico ele enfia no mesmo local e vai retirando um pedaço do tumor até tirar isso totalmente. Talvez a cirurgia dure aí em torno de 7 a 8 horas, mas eu estou confiante em Deus. Nós oramos ali e quando foi no dia seguinte ele entrou em cirurgia. Quando foi à tarde, eu liguei para saber como estava o meu amigo. A moça que me atendeu do hospital disse, eu vou transferir para o quarto. Eu disse, mas ele não está na UTI? Ele operou? Ela disse, operou, está no quarto. Eu achei estranho, disse, como uma pessoa que fez uma cirurgia tão delicada está no quarto e não está na UTI? Estranho, na hora que o telefone foi transferido para o ramal do quarto. A esposa dele atendeu. Disse, oi Gilberto, tudo bem? Eu falei, tudo bem, como é que está o meu amigo José Walter? Disse, olha, eu vou dizer para você, ele está muito bem. Ele está aqui, acordou há poucos instantes da anestesia, eu vou passar para ele. Ele me atendeu com uma voz meia mole de quem estava saindo da anestesia. Ai, Brasiliano, tudo bem? Deus é bom, Deus é bom, Deus é bom. Começou a chorar.
Eu peguei o carro e corri para o hospital. Quando cheguei lá, ele me contou o milagre que Deus fez na vida dele. Ele disse, olha, o doutor Gilberto fez todos os exames e ele dava para mim a tomografia, fez uma ressonância também. Mandou que eu viesse para a sala cirúrgica. Eu fui colocado assentado, anestesiado, os enfermeiros segurando as minhas mãos para que o corpo não virasse. O cirurgião veio, o neurocirurgião, ele me examinou e ele então me disse o seguinte, e aí começa o milagre. Ele veio aqui para me falar sobre isso há poucos instantes. Ele disse, meu amigo, não fui eu que operei você. O Deus que você serve operou você. Como assim? Ele perguntou. E o doutor Gilberto disse, olha, eu estava com sua tomografia, com sua ressonância na mão, enquanto preparavam você sobre a mesa cirúrgica. No momento em que eu estava olhando para os seus exames, para a sua tomografia, eu voltei para a mesa cirúrgica e eu dei uma ordem para os meus assistentes, dizendo, deitem o paciente de cabeça, com a cabeça voltada para cima. E a minha assistente, que está comigo há muitos anos, ela disse, mas doutor, o senhor tem operado todos os pacientes com esse tipo de tumor através da nuca. E eu dei uma ordem para todos, deitem o paciente com o tumor para cima. Eles deitaram assustados, eu pedi um bisturi, eu fiz um corte acima da sua orelha e o tumor apareceu. Foi então que eu peguei um outro bisturi e com uma prática que eles ficaram espantados, nunca viram eu trabalhar daquele jeito. Eu cortei todo o tumor, retirei todos os pedacinhos, fechei o local, passei o laser, fiz ali a asepsia e então fiz ali, dei os pontos necessários e mandei o senhor para o quarto. Senhor José Walter, não fui eu que operei o senhor, foi o Deus que o senhor serve, que tomou conta do meu corpo esta manhã e fez a cirurgia no Senhor. Todos começaram a chorar de emoção naquele momento, porque o Senhor Deus é bom. O Senhor Deus é uma fortaleza no dia da angústia. O Senhor Deus conhece os que nele confiam. Naum, ele dizia, o Senhor é bom, é uma fortaleza no dia da angústia. E eu creio nisso profundamente, porque quando nós estamos angustiados, Deus vem com a sua mão poderosa, Ele é uma fortaleza. Salmo 91, verso 1 e 2, diz assim, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e eu nele confiarei. Jesus, Ele mostrou para todos nós que Deus é poderoso. Todas as obras que Jesus fazia, ele dizia, foi Deus que fez. Na hora que ele foi ressuscitar Lázaro, ele disse, Senhor Deus, me ajuda. E agora no Salmo, Davi está dizendo, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, na sombra do Onipotente, descansará. Direi do Senhor, Ele é a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Deus é a nossa fortaleza. Naum dizia, o Senhor é bom, é uma fortaleza no dia da angústia. Deus é a nossa fortaleza, porque só Ele vence o nosso inimigo maior. O diabo tem força, mas Deus tem poder. E o poder supera a força. O inimigo não pode tocar em tua vida se você fizer de Deus a sua fortaleza. O inimigo não pode tirar sua saúde se você fizer de Deus sua fortaleza. O inimigo não pode tocar em teus bens se você fizer de Deus a sua fortaleza. O Senhor Deus é uma fortaleza no dia da angústia. Todos que se apegam com Deus se tornam absolutamente fortes. A minha esposa tem um primo que ele é dentista, o odonto. E ele trabalha com libertação de pessoas que são escravizadas pelo diabo. Pessoas que são endemoniadas, ele tem um ministério muito bonito de libertação. E ele me contou que estava, numa ocasião, indo fazer uma libertação junto com um amigo que também é pastor. E ele então entrou no local onde a pessoa estava endemoniada. E na hora que ele entrou, o diabo olhou para o amigo dele e disse, você deu uma risadona, você vai me expulsar? Você olhou para aquela mulher que eu fiz ela passar na sua frente, você a desejou e agora você quer me expulsar? Você é um pecador miserável. Ele disse assim, Gilberto, aquele meu amigo, entendendo a fortaleza que está em Deus, ele disse, tá bom diabo, então é assim? Você vai me acusar? Foi num cantinho, se ajoelhou e disse, Senhor Deus, eu peço perdão pelos meus pecados, que o sangue de Jesus me lave nesse momento, tudo eu coloco em tuas santas mãos, só o Senhor é o poder da minha vida. Levantou-se e disse, pronto, Satanás, eu acabei de ser perdoado por Deus. Vamos lutar agora e você vai lutar com Jesus, não é comigo. E deu a ordem e o diabo foi expulso do corpo daquela pessoa. Deus é uma fortaleza. O Senhor é bom, é uma fortaleza no dia da angústia. O Senhor Deus conhece os que nele confiam.
Por isso, Eliseu, o profeta Eliseu, quando estava numa cidade, o empregado dele, o assistente dele, o auxiliar dele, que era Geazi, foi sair para providenciar o café da manhã. Quando Geazi olhou, a cidade estava cercada por um exército. Ele correu para dentro em desespero e conversou com o profeta Eliseu. No livro de 2 Reis, no capítulo meia dúzia, verso 15 e 17, diz o seguinte: tendo o moço do homem de Deus se levantado muito cedo, saiu, e eis que um exército tinha cercado a cidade, onde eles estavam com cavalos e com carros. Então o moço disse ao homem de Deus: ai, meu senhor, que faremos? Respondeu ele: não tema, porque os que estão conosco são muito mais do que os que estão com ele. Verso 17, e Eliseu orou e disse: ó Senhor, peço que lhe abras os olhos para que ele veja. E o Senhor abriu os olhos do moço, e ele viu, e eis que o monte em volta da cidade estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. O moço tremeu de alegria. Deus estava ali. O Senhor é bom, é uma fortaleza no dia da angústia. O profeta Naum estava certo ao dizer isso, porque quando a gente tem uma fortaleza, ninguém mexe conosco. Quando eu era pequeno, eu tinha um amigo que era uma fortaleza, era o João. João fazia musculação. Hoje a musculação, na época era halterofilismo. Então a pessoa fazia como faz hoje musculação. E adquiriu então ali assim, um corpo muito vantajoso, com muita musculatura. E João era meu amigo pessoal. A gente empinava pipa junto. Quando eu estava com o João, eu fazia umas pipas especiais, colocava ali um cerol carioca, e aquele cortante, aquele cerol ali, era maravilhoso. Eu empinava minha pipa, e o amigo me ensinou a desbicar a pipa, e eu desbicava aquela pipa lá, ia atrás dos meninos, os meninos então estavam com as pipas todas no alto, e João ficava lá embaixo, na rua de baixo. Eu passava e cortava todas as pipas. João pegava as pipas e trazia lá para nossa rua. A molecada vinha até onde a gente estava, chorando, dizendo: minha pipa, você cortou minha pipa. E o João dizia: R$1, queria de volta, R$1. A molecada pagava R$1 e recebia a pipa de volta, botava no ar, eu cortava de novo, o João pegava e revendia a pipa. A gente era amigo assim de empinar pipa. João era meu amigo pessoal. E lá na minha casa eu tinha um costume, meu pai me transformou num menino de recado. Meu pai era vendedor, ambulante, ele saía de manhã para fazer vendas, só voltava no final da tarde. E então a gente comprava numa mercearia e anotava numa caderneta. Então minha mãe precisava de alguma coisa, eu ia lá: mãe, deixa que eu vou. Preciso de arroz, eu vou, mãe. Eu preciso de cândida, eu vou, mãe. Eu preciso de sabão em pó, eu vou, mãe. Eu preciso de querosene, eu vou, mãe. E dessa forma então eu era o menino de recado da minha mãe. E então durante muito tempo minha mãe dizia para meu pai: Gilberto é um menino abençoado. Tudo que eu preciso ele vai buscar. Só eu sabia porque eu era abençoado, fazia os recados da minha mãe. É que eu gostava de doce de leite. E quando a gente gosta de uma coisa, a gente não deixa de lado. Então, quando eu ia comprar qualquer coisa para minha mãe, ia comprar, por exemplo, 2 pedaços de sabão ou 1 quilo de arroz, eu dizia para o dono da mercearia: seu Faustino, faz o seguinte, um doce de leite, o senhor põe no meio do valor aí, não destaca não, põe no meio 1 quilo de arroz, se é R$2,40, põe R$2,60, que 20 centavos era do doce de leite. E eu ia lá para comer doce de leite, era viciado em doce de leite. E então, minha mãe dizia para meu pai: Gilberto é um menino abençoado, tudo que eu peço ele faz. Vai fazer todas as compras, é ele que faz, que menino abençoado. E meu pai batava na minha cabeça: muito bem, meu filho, Deus te abençoe. Só eu sabia porque eu era abençoado, que eu gostava do doce de leite. Pois um dia eu estava indo buscar ali uma coisa que minha mãe havia me pedido, e estava uma tarde fria. E quando eu passei ali onde eu morava, no bairro da Água Rasa, tinha ali um clube, que tem até hoje, o Clube 7 de Setembro, e naquele muro do clube estava um menino, um rapaz aí dos seus 18 anos, estava encostado no muro e estava com uma capa bonita de frio. Na época tinha um seriado na televisão chamado Detetive Columbo, e ele usava uma capa de detetive bonita, e aquele rapaz estava com uma capa parecida com a do detetive. E eu olhei e disse: puxa, que capa bonita! Fiquei assim admirando. O rapaz me olhou e disse: o que está olhando, baianinho da cabeça chata? E quando eu era adolescente, ser chamado de baiano era muito pejorativo. Ser chamado de português ou baiano, ninguém gostava, era uma gozação só. E quando aquele rapaz disse: o que você quer, baianinho da cabeça chata? Eu fui em cima dele e disse: eu não sou baiano, eu sou paraibano. Ele me pegou pela abertura da camisa, me sacudiu bastante, me esfregou no muro, me deu um chute no traseiro e disse: baianinho, se você passar por aqui, eu vou estourar seus dentes. Não passa mais por aqui. Eu corri para a mercearia, comprei o que minha mãe havia pedido e dei uma volta no quarteirão para me encontrar com o rapaz da capa. Agora o medo estava instalado na minha vida. Eu tinha medo de encontrar aquele rapaz, que ele ia me bater.
Minha mãe mandava eu fazer as coisas, eu dava a volta para um outro quarteirão e demorava para voltar. E quando ela queria alguma coisa, eu me escondia e dizia para a molecada. E minha mãe me chamava, disse que vocês não sabem onde é que eu estou. Eu ficava escondido, minha mãe me chamava, Gilberto, Gilberto. E dizia, mas onde esse menino se enfiou? Mandava outro, meu irmão menor, buscar as coisas. E quando chegou um tempo, ela disse para o meu pai, o Gilberto mudou da água para o vinho. Aquele menino que me obedecia, olha, está desobediente, quando vai comprar as coisas, demora para voltar. Meu pai disse, ele deve ficar aí jogando peão por aí, rodando peão, jogando bolinha, empinando pipa. Dá uma surra nele que o danado vai ver, você vai ver como ele vai melhorar. E não é que a minha mãe resolveu seguir o conselho do meu pai, resolveu querer me dar uma surra para que eu melhorasse. Um dia ela pegou o cinturão e disse, Gilberto, vem cá. Você vai buscar aqui 2 litros de leite e 4 pãezinhos. E você vai pelo lado direito. Que eu tenho percebido que você, toda vez que eu lhe mando comprar uma coisa, você comprar uma coisa, você vai pelo lado esquerdo, pelo lugar mais longe. Fazer o que por lá? Você vai pelo lado direito, eu vou ficar aqui, e no estilo nordestino, ela dizia, eu vou cuspir no chão aqui. Se o cuspe secar e você não chegar, tem uma surra ganha. Pois eu fiquei em pânico. O lado direito era o lado que poderia estar o rapaz da capa. E quando minha mãe foi no portão, bateu o pé e disse, vai, Gilberto. Eu andei até a esquina, na hora que eu olhei, lá estava o rapaz da capa. Um pânico tomou conta do meu ser. O rapaz da capa do lado, minha mãe com o cinturão. Qual era o pior? Minha mãe disse, vai, Gilberto. Eu simplesmente dobrei a esquina e fiquei grudado no muro. E o rapaz da capa me viu, foi pro meio da rua e fez assim, vem cá, cabecinha chata, que hoje eu arrebento você. Nesse momento, quem é que desceu de um caminhão de leite que João trabalhava entregando leite? João desceu com toda a musculatura. Pulou perto de mim e disse, oi, Beto. Eu encostado no muro disse, oi. Oi, Beto. Oi, tá doente? Oi, João. O que está acontecendo com você? Ele disse, João, aquele moleque me deu uma surra outro dia e disse que se eu passar ali agora vai estourar comigo. João era muito forte, disse, o quê? Aquele camarada bateu em você e você não me falou? Você é meu amigo, vai até lá que eu quero ver encostar um dedo em você. João, ele vai me bater, João. Vai até lá, ele vai me bater. Vai até lá. João deu um grito e eu então resolvi andar na direção do rapaz da capa. Quando eu cheguei perto do rapaz da capa, ele me pegou e disse, ah, baianinho, que bom que você chegou, agora eu vou estourar você. Quando eu fechei o olho para receber o primeiro tapa, eu senti um solavanco. Quando eu olhei, João, com toda a musculatura dele, pegou o rapaz pelo fundo das calças e pelo colarinho, esfregou ele no muro umas 4 vezes, jogou ele no chão e disse, você que está batendo no meu amigo ninguém bate. Beto, vem aqui. Pise no pescoço desse infeliz para ele aprender quem é que manda aqui. Eu fui lá e pisei no pescoço do rapaz e disse, não me chame de baiano que eu não sou baiano, eu sou paraibano, você me respeita. João levantou o fulano, deu um chute no traseiro e disse, se você encostar um dedo nesse camarada aqui, você está perdido, vai-se embora. O cara saiu fugindo, correndo, e eu levantei o queixo, que eu estava meio derrubadão, levantei o queixo. Quem é que vai mexer comigo agora? Então agora eu me sentia ali abençoado, me sentia protegido. Sabe por quê? Porque João era a minha fortaleza. Naum disse, o Senhor é bom, o Senhor Deus é uma fortaleza no dia da angústia. Por isso, creia no poder de Deus para fortalecer e proteger a sua vida. O Senhor é bom, é uma fortaleza no dia da angústia, e o Senhor conhece os que nele confiam. Essa expressão é muito bonita. O Senhor conhece os que nele confiam. É muito bom quando você chega num local que você é reconhecido. É triste quando você chega num local e ninguém te conhece. E você fica meio perdido. Você vai numa festa de casamento, a primeira coisa que você faz é procurar alguém conhecido. Opa, uma pessoa conhecida. Você entra numa fila bancária, está ali umas 100 pessoas na fila, de repente uma pessoa conhecida, a pessoa fala, vem cá, me dá o boleto que eu pago. Que bênção, uma pessoa conhecida. Como é bom você ser reconhecido por alguém. Como é triste quando você é desprezado, é desconhecido. Quando chega a data do seu aniversário, ninguém liga para você, ninguém manda nenhuma mensagem. As pessoas se esqueceram. Aí a pessoa fica com tristeza. O Senhor conhece os que nele confiam. Deus conhece você. Deus sabe como vai a tua vida. Deus sabe se você chorou ontem à noite. Deus sabe as dores que você está passando. Deus sabe o sofrimento que você está passando. O Senhor conhece os que nele confiam. O Senhor sabe quanto você tem de dinheiro no bolso. Deus sabe quanto você tem de dinheiro no banco. Deus sabe quantas roupas você tem no seu guarda-roupa. Deus sabe quantos tijolos tem a casa que você mora. Porque o Senhor conhece os que nele confiam. Quando José esteve preso no Egito, José foi colocado injustamente na prisão, porque a mulher de Potifar tentou seduzi-lo, ele não quis, ela inventou umas mentiras, ele foi jogado na cadeia. Ali José ganhou graça diante do chefe da prisão, e José passou a ser uma espécie de carcereiro, que ele tinha livre acesso na cela. Um dia José chegou diante de uma cela, havia 2 homens que trabalhavam no palácio, era o copeiro e o padeiro do faraó do Egito.
E José viu que eles estavam tristes. José veio trazer o café da manhã. E José perguntou: o que está acontecendo com vocês? E eles então disseram: olha, nós estamos com um problema, nós tivemos um sonho, cada um de nós, e nós então não sabemos o que esse sonho representa. Nós queríamos ver se Deus pode nos ajudar, mas ninguém pode nos dar assim a interpretação do sonho. José disse: olha, por incrível que pareça, Deus ele me mostrou que o que vocês estão passando pode ser assim uma coisa passageira. E José disse: eu vou interpretar para vocês o sonho. No livro de Gênesis, capítulo 40, diz que José interpretou o sonho e disse para o copeiro do rei: olha, o que você sonhou? Ele disse: eu sonhei que eu estava pegando 3 cachos de uva e apertando no copo do faraó e dando para ele beber. E José disse: sabe o que são os 3 cachos de uva? São 3 dias. Dentro de 3 dias você vai voltar para o palácio e você vai dar de novo suco para o rei beber. O padeiro se entusiasmou e disse: José, eu sonhei que eu estava com 3 cestos de pão na cabeça, levando para o palácio, e os passarinhos, as aves do céu, não deixavam quieto, tentando bicar os pães, e eu enxotava e eles voltavam. O que quer dizer isso? José abaixou a cabeça e disse: para você não é muito bom aqui o que eu tenho para dizer. O que é que você tem para me dizer? Disse José. José disse: o que eu tenho para dizer para você é o seguinte: os 3 cestos são 3 dias. Dentro de 3 dias, o faraó vai mandar te matar, te enforcar, e as aves do céu vão comer a carne do teu corpo. O rapaz tomou um susto. Foi aí que José se virou para o copeiro, que ia voltar para o palácio. E no livro de Gênesis 40, verso 14, diz assim: José disse para o copeiro: lembra-te de mim quando você estiver bem no palácio. Eu te peço que você use de compaixão para comigo e fale de mim para o faraó e me tire desse lugar que eu estou. Verso 23 diz assim: o copeiro, porém, não se lembrou de José, antes se esqueceu dele. Que tristeza para José ficar ali naquela masmorra esquecido. Mas Deus, ele não havia se esquecido de José. O Senhor é bom, é uma fortaleza no dia da angústia e conhece os que nele confiam. Por isso que 2 anos depois, o rei do Egito, o faraó, teve um sonho. Sonhou que estava na frente do rio Nilo, e ele diz que viu 7 vacas gordas e 7 vacas magras. E as magras devoravam as gordas e continuavam magras. Ele viu 7 espigas de trigo bem gorducha e 7 espigas mirradas. E as espigas mirradas devoravam as gordas e ficavam mirradas do mesmo jeito. E o faraó não conseguiu ninguém para dizer o que significava esse sonho. Foi aí que o copeiro se lembrou de José. E no livro de Gênesis 41, verso 9 diz assim: então disse o copeiro ao faraó: faraó, das minhas faltas me lembro hoje. Faraó estava muito indignado comigo e com o padeiro. E o Senhor nos entregou ao capitão da guarda para que nós ficássemos presos. Então tivemos um sonho, cada um na mesma noite, eu e o padeiro. E enquanto estava ali, diz assim, estava conosco um moço hebreu, servo do capitão da guarda, e contamos o sonho para ele, e ele interpretou o sonho a cada um de nós, e do jeito que ele falou, aconteceu. No verso 14 diz assim: então o faraó mandou chamar a José e o fizeram sair apressadamente da masmorra. Ele se barbeou, mudou de roupa e se apresentou a faraó. Queridos, aqui está um simbolismo do que devemos fazer quando Deus nos abençoar. O Senhor é bom, é uma fortaleza no dia da angústia, e o Senhor conhece os que nele confiam. O que aconteceu com José deve acontecer em nossa vida, quando Deus nos ajudar a sair da angústia, a resolver nossos problemas. Essas 3 coisas que aconteceram com José. Então José se barbeou, mudou de roupa e se apresentou a faraó. Se barbear é o simbolismo da gente mudar de feição. Quando Deus nos abençoa, não podemos mais ter o rosto de tristeza de quando nós tínhamos o problema. Nós temos que sorrir, temos que ter um rosto diferente. José se barbeou. José mudou de roupa, mudou de condição e se apresentou a faraó. Então, quando Deus te abençoar, você mude a sua feição. Você, saiba que saiu de uma situação onde você estava prisioneiro, agora você tem liberdade. Se apresentar a faraó significa se apresente diante de Deus e testemunhe da graça que você recebeu. Queridos, essa é a mensagem para todos nós nessa transmissão. Essas atitudes são atitudes de um cristão. A gente saber que Deus atuou em nossa vida, que Deus melhorou a nossa condição e que nós devemos testemunhar.
Na verdade, existe aqui uma expressão: Deus nunca se esquece da gente. O Senhor é bom, uma fortaleza no dia da angústia. O Senhor conhece os que nele confiam. Na verdade, Deus nunca se esquece da gente. No livro de Isaías 49, verso 15 e 16, Deus diz assim: pode uma mulher que amamenta o seu filho se esquecer do filho que ama? Diz assim: todavia, se essa mulher se esquecer do seu filho, eu nunca me esquecerei de você, porque eu tenho você gravado nas palmas das minhas mãos. Queridos amigos, o Senhor conhece os que nele confiam. Quando eu era pequeno, eu tinha um amigo chamado Toninho. Toninho era um rapaz rico. Eu era muito pobre. E o Toninho dizia muitas vezes: Beto, vem, eu vou te pagar um sorvete. Um dia nós saímos para matar uma aula. Diz: vamos matar a aula hoje. Vamos. Ele era um português assim muito legal. Vamos matar uma aula hoje. E vamos caminhar aí pelas ruas e vamos tomar um sorvete. E nós fomos tomar um sorvete. Compramos um sorvete, ele comprou um sorvete, nós fomos chupando sorvete. E quando chegou num certo local, chamado Vila Invernada, lá vinha um rapaz baixinho na calçada, e o Toninho disse assim: ó, Beto, vamos dar uma lição nesse baixotinho aí. Então, na hora que o rapaz foi passar, o Toninho cercou o rapaz e prensou ele, e passou no meio de nós dois, cada um deu uma pancada com o ombro, o rapaz quase caiu, e nós demos muita risada. Pois o rapaz era daquela redondeza. Nós continuamos caminhando, de repente, quando nós viramos uma esquina, Senhor amado, havia mais de 50 moleques, o moleque tinha uma turma ali, cercou a nós dois. Nós ficamos no canto do muro, desesperados ali. Eu fiquei agoniado, disse: vamos apanhar até morrer agora. Foi então que o rapazinho baixotinho disse: ei, português, você não é bom de dar pancada nos outros? Vamos ver se você aguenta pancada agora. Vamos dar uma surra em vocês dois, vocês nunca mais se esquecerem. Gente, na hora que eles iam partir para cima da gente, um menino, um rapazinho, olhou para mim e disse: você não é o Beto, não é você que faz carreto na feira de quinta-feira? Eu disse: eu mesmo. Ele disse: então, eu conheço você. Você é meu amigo de carreto, de vez em quando a gente está lá, eu conheço você. E ele disse para os amigos: olha, esse aqui eu conheço, esse aqui ninguém vai tocar. Gente, que alívio. Mas o Toninho apanhou tanto, mas apanhou tanto. E depois eu tive que levá-lo assim, arrastando para a casa dele. A mãe dele ficou desesperada: ô Gilberto, o que aconteceu com meu filho? Eu contei a história. E você, por que ele está inteirinho? Porque alguém me reconheceu, Dona Maria. Por isso que eu não apanhei. Como é bom ser reconhecido. O Senhor Deus conhece os que nele confiam. Um dia, diz a Bíblia, o Senhor Jesus vai reconhecer aqueles que nele confiam e o servem. No livro de Apocalipse 3, verso 5, diz assim: aquele que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida. Assim, confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Que bênção, que glória, quando Jesus se apresentar perante o Pai e falar: meu Pai, eu conheço Gilberto, ele é meu filho, ele tem tentado me seguir. É certo que ele tem passado por dificuldade, ele tem caído algumas vezes, mas eu quero dizer para o Senhor que eu conheço Gilberto. Um dia, dois homens passavam em cima de uma ponte na Inglaterra, na cidade de Plymouth do Norte. Os dois homens estavam um para lá e outro para cá. De repente, o relógio da torre da igreja matriz começou a tocar as badaladas da meia-noite. E quando um homem passou pelo outro, um parou e olhou para o outro e disse: boa noite. Boa noite. O senhor percebeu quantas badaladas o relógio deu? O homem disse: eu contei 13, não seriam 12? Dizendo, pelo meu relógio, é meia-noite, 12 badaladas. Ele disse: deu 13 badaladas. Um dos homens disse: eu moro aqui, eu vou falar com uma pessoa responsável para arrumar o sino que está com algum problema. Pois então os dois homens se despediram, cada um seguiu o seu caminho. 8 meses depois, um desses homens era o coronel Jarvis, ali do exército britânico, da cavalaria britânica. Quando ele levantou de manhã, o seu ajudante estava com um cavalo selado. Ele disse: quem mandou selar o cavalo? O ajudante disse: senhor, como está um dia bonito, achei que o senhor queria dar um passeio. Está o cavalo selado. O coronel Jarvis era um homem cristão e disse assim: por que será que eu sinto que alguém precisa de mim em algum lugar? Assentou-se no cavalo, amarrou as rédeas e o cavalo foi sozinho até chegar lá na balsa, que atravessava para Plymouth do Sul, a outra cidade, porque era dividido por um braço de mar. O coronel Jarvis desceu lá na outra praia, no outro cais. O cavalo começou a seguir o caminho normal. O coronel Jarvis disse: quem é que está precisando de mim? É aqui. De repente, ele parou um rapaz e disse: moço, diz uma coisa, você mora aqui? Moro. O que está acontecendo de importante aqui hoje nessa cidade? O rapaz disse: o senhor não é daqui? Não, sou de Plymouth do Norte. Ele disse: olha, o rapaz disse, está acontecendo um julgamento hoje, especial no fórum. Um homem foi acusado de matar 5 pessoas numa família, uma chacina. E esse homem está sendo julgado agora, no fórum.
E o coronel disse, onde é o fórum? O senhor vai até o final dessa rua, vira à esquerda, tem um prédio bege, ali é o fórum. O coronel Jarvis se apressou. Dentro do fórum, a cena era de julgamento. O advogado de defesa de um homem acusado da chacina tentou defendê-lo da melhor maneira. Mas o advogado da acusação foi contundente, mostrou prova, mostrou isso, mostrou aquilo. E o júri preparado para o julgamento. O juiz então disse para o réu, levante-se. O réu levantou-se. Aproxime-se, por favor. O réu se aproximou. O juiz disse, eu vou lhe dar a chance do senhor dizer alguma coisa em sua defesa. Nesse momento, a porta lateral da sala de julgamento se abre. E o coronel Jarvis entra dentro do ambiente. O homem começou a falar dizendo, senhor juiz, eu sou inocente, pelo amor de Deus. Senhores do júri, eu peço que acreditem em mim, eu não matei essas pessoas. O juiz disse, mas senhor, as provas são todas contra o senhor? Eu sei, mas eu não matei essas pessoas, porque no dia em que essas pessoas morreram, eu não estava nessa cidade. Eu estava em Plymouth do Norte, do outro lado da Bahia. E ali, meia-noite, eu passei por uma ponte e cruzei com um homem que estava passando também por ali. E sabe que uma coisa curiosa aconteceu? O relógio da igreja, em vez de bater 12 badaladas da meia-noite, bateu 13 vezes. E o homem que estava passando comentou comigo. E então eu disse que eram 13 badaladas em vez de 12. E aquele homem deu boa noite e nós fomos embora. Esse homem seria a única pessoa que poderia testemunhar a meu favor e dizer que eu não estava aqui na noite do crime. E começou a chorar dizendo, infelizmente, eu não sei quem é esse homem. Nunca o vi. E eu não consegui encontrá-lo. E caiu num choro convulsivo. O coronel Jarvis estava no ambiente. Disse, senhor juiz, senhores do júri, com licença. Todo mundo olhou para trás. O juiz disse, ordem no tribunal. Quem é o senhor? Ele disse, eu sou o coronel Jarvis, mostrou a sua patente. Disse, o senhor me permite me aproximar? O juiz disse, se aproxime, coronel. Ele disse, senhor juiz, senhores jurados, senhores presentes, eu quero dizer para os senhores que eu sou o homem que esse homem encontrou na ponte. Eu posso testemunhar de que ele está dizendo a verdade. E eu reconheço ele agora. De maneira que não pode ter sido ele o autor do crime que aconteceu naquela mesma noite. Por causa do testemunho desse homem tão idôneo, aquele réu foi considerado então inocente. O Senhor Jesus disse, eu confessarei o teu nome diante do meu Pai e diante dos seus santos anjos. Eu quero terminar com o Salmo 34, verso 8, diz assim, provai e vede que o Senhor é bom, bem-aventurado o homem que nele se refugia. Que Deus te abençoe. Deus nos abençoe a todos e possamos ter tido nessa mensagem uma expressão do amor de Deus para a nossa vida, é o que eu creio em nome de Jesus. E eu quero orar por você nesse momento, nesse instante, eu oro a Deus, Senhor Deus amado e Pai querido. Pode ser que haja pessoas que me ouviram nesta transmissão e que estão precisando crer nessas três coisas, que o Senhor é bom, que o Senhor é uma fortaleza no dia da angústia, que o Senhor conhece os que em Ti confiam. Então, ó Deus, se houver alguém passando por alguma dificuldade, alguma angústia, alguma situação séria, algum problema insolúvel, que o Senhor, como Deus do impossível, coloque a sua mão poderosa e liberte esse teu filho, essa tua filha, para a glória e honra do teu santo nome. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Deus seja louvado. Obrigado.